Gisele. Gisele tá aí? Eu acho que ela não tá. Acho que ela está entrando, doutora Mara. É porque eu acho que ela teve também problema, porque a sala que ela estava entrando era outra. Boa noite, Belo Horizonte, São Paulo, Recife, Pouso Alegre, Recife, várias pessoas de Recife, tá? Maceió, Alexandre, Igor, Rio de Janeiro, Lorena, Brasília, Cláudia, Brasília, Bruna, São Paulo, Rodrigo Dourado, BH, Felipe Neves, Maicon. Eu queria já falar para vocês, pessoal, a dinâmica. Eu vou apresentar muito pouco slides, tá, sobre os temas, que eu acho que vocês já têm uma base, um repertório sobre o tema, porque o AVC é uma doença super comum, e esses tópicos que a gente separou para hoje são tópicos que a maioria de vocês deve ter já algum conhecimento. E eu queria tentar fazer uma dinâmica um pouco mais interativa com vocês, para vocês apresentarem perguntas, a gente disponibiliza, eu vou colocar aqui no slide as perguntas e a gente vai respondendo, e eu vou pedindo também a opinião de quem quiser abrir o microfone e falar, tá? E eu mostro também, de acordo com as perguntas, algum slide importante, com um diagrama legal para vocês aprenderem, tá? Vocês estão vendo minha tela? Sim. Ótimo. Então, hoje a gente vai falar basicamente sobre 3 tópicos. A primeira fala é sobre semiologia, então várias coisas sobre anatomia, síndromes neurológicas, tá? E a gente vai abrir para perguntas. Depois a gente vai falar um pouco sobre reperfusão no AVC, só a parte de trombólise endovenosa, e depois um pouco sobre o uso de antitrombóticos, antiagregantes plaquetários em AVC isquêmico, tá? Na prevenção secundária. Então, eu vou começar. Jonas, Ingrid, Leandro, grupo do IANSP, bem-vindos, vocês são muito bem-vindos, Santo André, Rio de Janeiro, Brasília, Lívia, Diego, doutora Gisele, pode abrir, fala aí algumas palavras, antes da gente começar a conversar. Tá ouvindo? A gente está ouvindo, doutora Mara. Oi, Gisele. Isso, agora estamos ouvindo, pode falar. As pessoas conseguiram entrar, assim, bastante. Conseguiram, já tem bastante gente aqui, inclusive, na sala. 106 pessoas, pode começar. Muito bem, gente. Então, primeiro a gente queria pedir desculpa pelo problema técnico, a gente está usando um link que é um link oficial da universidade, né? Então, para quem não conhece a gente, eu e a Mara Amélia somos as coordenadoras, né, do setor de neurologia vascular na Unifesp, juntamente com a doutora Eva Rocha, que está aqui também, doutor Fabiano Molim, doutor João Breiner, né, um grupo grande de pessoas que colaboram, e a gente sempre tem, né, esse curso de introdução, né, a gente tem iniciando aí novos residentes, novos R2 e os nossos fellows, a gente tem um programa de fellow anual, que também começaram aí no começo do mês, então a ideia é a gente dar as bases estruturais, assim, dos principais conceitos em neurologia vascular. Então a Mara organizou aí com muito carinho o curso, um programa bem didático, a ideia é que seja um curso mais interativo, então ela vai tentar usar
aí em formato novo, a gente acabou divulgando para residentes também de outros serviços, e quem quiser também repassar o link, assim, a gente grava, né, então vai tentar disponibilizar no nosso canal do YouTube depois, e sem muita demora vou passar aí a palavra para a Maramélia, agradecer a ela aí pela diligência com a qual ela tem aí organizado esse curso ano a ano, e desejar aí uma boa noite de muito aprendizado para todos. Obrigada, Gisele, obrigada. Então, assim, sem muitas demoras, eu queria já que vocês colocassem aí no chat perguntas, por favor, vocês podem mandar perguntas sobre os tópicos. Primeiro tópico que a gente vai falar é semiologia neurovascular, tá? E eu já começo com uma pergunta, tá? Eu já tenho uma primeira pergunta que eu mesmo fiz para mim mesma, já há vários anos. Marinha, só uma questão, não está em modo apresentação. Ah, tá. Eu já fiz uma primeira pergunta para mim mesma. E essa pergunta eu já fiz já faz uns anos, tá, gente? Então eu já queria abrir com essa pergunta, que é uma pergunta que a gente se faz. Por que a gente aprende hoje neuroanatomia, localização neurológica em doença cerebrovascular? Hoje a gente tem tomografia, a gente tem ressonância, a gente tem chat GPT, a gente tem cloud, a gente tem ferramentas de IA. A gente pode ter essas respostas super rapidamente. Em menos de meia hora, a gente coloca o paciente dentro de uma sala de tomografia ou de uma ressonância e a gente já consegue localizar a lesão. Então, qual a importância da gente aprender isso? Tá? E aí eu queria já falar com vocês, se vocês quiserem mostrar, falar outras perguntas, vocês já mandam também, tá? Então, eu vou mostrar alguns slides bem rápido e depois eu vou abrir para perguntas e vocês vão fazendo as perguntas e eu vou respondendo, tá? Mas, basicamente, para quê? Para a gente tentar identificar a classificação anatômica dos AVCs. Existem várias classificações de AVC, classificação por causa, localização na tomografia anatômica em relação a circulações, tá? E qual é a importância disso dentro do manejo do AVC, tá? Então, eu acho que a principal coisa é essa, é você conseguir saber o que perguntar para o paciente, né? Então, você tem que saber perguntar qual é o sintoma que você está esperando para aquele determinado tipo de sintoma que ele veio, tá? Então, a gente bate muito nessa tecla na hora da retirada da história clínica. Você tem que separar uns 5 minutos, uns 10 minutos para coletar a história do paciente, tá? Não adianta você pensar que ele vai vir com a historinha bonitinha e se você não souber qual é o sintoma que vem junto com aquele outro sintoma, você não vai saber perguntar. Muitas vezes ele não sabe que aquele é um sintoma do AVC. Ele não entende, tá? E o AVC, como muitas doenças de neurologia, ele tem vários sintomas. É toda a neurologia, basicamente. Então, vejam só que é hemiparesia, monoparesia, hipoestesia, alterações de equilíbrio, ataxia, cognição, cefaleia, visão, vestibular, tá? E outros sintomas, alteração auditiva, distúrbio de movimento, crise epiléptica, coma, rebaixamento de consciência, alteração de comportamento, negligência, alteração de linguagem, afasia, paralisia facial, memória, agnosia e mais funções superiores, muito mais complexas, tá? E tem mais, né? Tem outras, humor, manifestação cardíaca. Então, a gente sabe que determinados AVCs, eles dão alterações cardíacas como arritmia, síndromes de miocardiopatia, síndromes autonômicas, alteração de deglutição, disfunção respiratória, alteração de fala. Então, vejam que, assim, é imenso a gama de sintomas que a gente pode ter num sintoma de AVC. Vejam que não é só hemiparesia, afasia, alteração de fala. Tá? E aí, isso vai variar de acordo com os diferentes tipos de circulação. Então, aqui eu queria só mostrar para vocês que as hemiparesias, o mais frequente, também podem vir com síndromes mais raras, como, por exemplo, monoparesia. E aqui é um diagrama bem bonito mostrando o desenho do homúnculo, tanto no córtex
somassensitivo, que é o córtex ali na região do sulco central, quanto o córtex motor. Então, o córtex motor é o giro pré-central e o córtex sensitivo no giro pós-central. Tá? Alguma pergunta aí da plateia? Deixa eu ver. Por favor, perguntem, porque eu queria que fosse interativo, né? Maria Clara, por que nos ajuda a entender o local do AVC, a gravidade e melhor triar os pacientes? Exatamente, Clara. Clara respondeu também essa pergunta que eu me fiz para começar esse bate-papo aqui interativo com a gente, tá? Então, assim, uma das coisas é essa, né, Clara? Você respondeu. Para que serve a gente saber disso? Para que eu preciso saber que a monoparesia, que é uma coisa rara, pode vir aqui na região da ponta do hemisfério cerebral, que é uma oclusão de ramo distal de cerebral média? Porque a gente sabe que esses quadros, geralmente, eles têm um prognóstico melhor. Então, dependendo do tipo de AVC, AVC de tronco, AVC de cerebelo, AVC de tálamo, você tem uma prognosticação melhor. Alô, oi? Alguém está com o volume aí aberto. Fechem, por favor. A Eva está pedindo para vocês registrarem a lista de presença, se vocês puderem, tá? E eu acho que essa questão da gravidade é saber como é o curso da doença, saber como vai ser a dinâmica do sintoma, se o sintoma vem crescendo, se é flutuante, se ele é progressivo, e saber essa prognosticação também. Eu acho que isso é um dos pontos principais. E que você não vai ter no chat GPT, e você não vai ter na ressonância, tá? Essa é uma outra resposta, né, Clara? Se há possibilidade de oclusão de grande vaso, e dependendo do padrão da semiologia vascular, se vai ter ou não oclusão de grande vaso. Eu não vou mostrar, eu queria mostrar para vocês aqui, eu tenho dezenas e dezenas de slides. Vejam só, gente, ó, um monte de slide, mas eu não vou mostrar tudo não, tá? Eu vou mostrar algumas coisas que eu pincei dessa aula. Então, aqui, recado desse slide é: monoparesia pode acontecer, mas é uma situação mais rara, principalmente se for nessa região aqui de cima, lá em cima, no ramo distal da cerebral média, tá? Uma outra coisa que eu quero falar para vocês, embora não seja tão frequente, a gente deve sempre, numa suspeita de AVC, perguntar sobre esse sintoma de cefaleia, porque isso ajuda a gente também a topografar, tá? A gente sabe que essas 3 condições aqui, ó, elas podem causar dor de cabeça. Dissecção arterial, uma dor de cabeça que costuma ser, dependendo da dissecção, carótida mais anterior, vertebral mais posterior. Tá? E AVC hemorrágico, hemorragia subaracnoide, aquele quadro clássico de cefaleia explosiva, cefaleia em trovão, geralmente súbita, a pior da vida. Tá? Muitos quadros de AVC hemorrágico não tem essa dor de cabeça porque o paciente já rebaixa, mas assim, também AVC isquêmico também pode levar a dor de cabeça. Vejam só, essa é um diagrama do livro do Kaplan, Stroke Syndromes. 1/3 dos pacientes com AVC isquêmico podem ter dor de cabeça, que é variável, pode ser aguda, subaguda, geralmente subaguda, tá? E tem alguma correlação com o local da isquemia. Então, por exemplo, qual é o tipo de AVC que é mais comum ter dor de cabeça? AVC de circulação posterior. AVC isquêmico costuma dar mais cefaleia, que pode ser holocraniana ou pode ser mais posterior cervical, tá? Então, lembrar dessas situações de dor de cabeça. Queria falar para vocês que isso aqui poderia ser um título de uma aula inteira, tá? Então, toda a neuroanatomia que envolve a movimentação ocular, vejam, esse é um diagrama também do mesmo livro do Kaplan, então, mostrando as características neuroanatômicas do movimento ocular horizontal e do movimento ocular cervical. Eu não vou entrar aqui nesses detalhes, porque eu nem sei explicar direito esse diagrama, mas eu achei esse diagrama tão louco, e isso aqui merece uma aula específica só para a gente entender essa anatomia que envolve núcleos, envolve mesencéfalo, tronco e bulbo. Tá?
Então, lembrar que os AVCs de circulação posterior podem vir com essas alterações oculares, tá? Quando envolvem essas regiões, principalmente o mesencéfalo e os núcleos dos nervos cranianos, tá? Aqui um diagrama bem bonito mostrando as vias da acuidade visual. Então, vejam que lesões hemisféricas, elas costumam dar os padrões de hemenopsia e até quadrantonopsia, dependendo se a lesão é mais proximal ou distal, tá? Aqui, pulando um pouquinho, um exemplo simples, né, gente, de como você testa a negligência além daquele exame da confrontação. Então, você pode pedir para o paciente desenhar uma figura, e aqui vocês veem uma figura de um paciente que está normal, e a figura com a metade negligenciada, ele desenha apenas metade da flor, e isso você pode fazer com desenho de traços, com desenho de relógios, com desenho de qualquer natureza, ou de localização de figuras numa folha de papel, e você vai identificar a negligência. Muitas vezes esse é um sintoma que aparece depois, só tem a queixa depois, às vezes quando é uma coisa, por exemplo, isolada, sensitiva, visual, depois é que o doente ele vem e fala para você, doutor, eu não consigo ler dessa metade para cá, tá? E isso é um sintoma mais de cortical superior, tá? Alguma pergunta? Perguntem, gente, eu queria que fosse interativo. Podem mandar perguntas. Se vocês quiserem me perguntar no privado, eu omito o nome da pessoa, pode ser pergunta boba, pode ser pergunta mais apurada, mais refinada, não tem problema. Vocês têm aí o meu WhatsApp nos grupos de WhatsApp, podem mandar perguntas para mim de forma privada, tá? Vocês estão me ouvindo? Tem gente aí no chat falando que não está conseguindo ouvir. Vocês estão me ouvindo bem? Áudio normal. Áudio normal. Arruma teu áudio aí, Diego. Tá? Sim, tudo ok. Tá bom. Esse é um slide só para mostrar para vocês que o sintoma cognitivo de memória, ele não vai aparecer na fase aguda, mas você deve sempre, no paciente do ambulatório, um paciente fora da fase aguda, questionar esse sintoma, tá? Isso pode acontecer em infartos estratégicos, tá? Então, por exemplo, infartos de tálamo aqui, como é nessa figura. Pode acontecer em doença tipo angiopatia amiloide cerebral. Vejam, esse é um exemplo, uma ressonância mostrando um exemplo clássico de angiopatia amiloide cerebral com vários microbleeds nas regiões corticais, tá? Essa figura aqui com a ressonância mostrando hipersinal em T2 subcortical é um exemplo clássico de uma ressonância com um padrão que a gente chama de neuroradiológico de Fazekas 3, e isso é um indicativo de que esse paciente pode ter uma doença microvascular, uma doença cerebral de pequenos vasos, e isso geralmente vem com declínio cognitivo, tá? E vejam aqui um exemplo de um AVC de circulação posterior e um outro exemplo de AVCs multi-infartos, pacientes com múltiplos infartos. E esses pacientes depois aparecem com sintoma cognitivo, não é na fase aguda, tá? Ok. Essa figurinha é uma figurinha bem tarimbada, tá? É a figurinha da afasia e das classificações das diferentes síndromes de afasia. Se vocês quiserem printar essa figura, eu sempre gravo essa figura, porque nunca a gente consegue decorar item por item qual é a diferença entre as afasias fluentes, não fluentes, compreensão, repetição, etc. E dependendo do subtipo de infarto, se é um infarto mais cortical, mais distal, se é um infarto mais anterior, se é um infarto mais temporal, você vai ter esses diferentes tipos de afasia. Principalmente aqui eu destaco as transcorticais sensitivas e as motoras, que tem essas pequenas diferenças em relação à repetição, ecolalia, compreensão e fluência. E isso é bem interessante, porque você vai trocar a informação com a equipe da reabilitação, da fonoaudiologia, para tentar fazer uma reabilitação mais apurada nesses pacientes. Queria passar aqui para vocês, gente, as síndromes de circulação
E aqui são várias, né? Circulação cerebral média, divisão superior, divisão inferior. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui para vocês. Mostrar essa figura, tá? São as síndromes diferentes de cerebral média. É uma figura também de um livro-texto super bom do Kaplan, tá? Do Stroke. E ele mostra exatamente que o AVC de cerebral média, ele pode vir de várias formas. Ele pode vir como uma oclusão de grande vaso típica, aquela que a gente faz a indicação da trombectomia. Mas ele pode vir como uma doença de lentícula estriada. Vejam aqui a presença de uma placa extensa apenas no orifício da saída das lentículas estriadas. E isso pode causar um sintoma que lembra a doença lacunar, mas você vai fazer investigação etiológica e não é doença lacunar. Vejam aqui um outro exemplo de um tronco extenso, um trombo extenso na cerebral média. Então, esses são os casos clássicos de AVC com oclusão de grande vaso, aqueles que têm indicação da trombectomia e que levam a AVCs hemisféricos, então, incluindo todo o território da cerebral média, com todas aquelas sintomas, hemiparesia contralateral, desvio do olhar conjugado e síndromes corticais associadas, tá? E quando esse trombo ele migra para... Eu cheguei, essa casa está fedendo. E ele migra para os ramos superiores, inferiores. Preste atenção aí, gente, tem áudio aberto. E aí você vai ter padrões de infarto menores, mais corticais, então, com sintomas mais leves. Então, sempre lembrar que esses infartos mais distais, eles poupando os gânglios da base, eles podem levar um prognóstico melhor. Então, outra importância aí que a Clara comentou, né? Então, esses infartos mais distais, eles costumam ter um prognóstico melhor quando eles poupam os gânglios da base. Eles vão dar os sintomas predominantemente mais corticais, com linguagem, aproxia, agnosia e memória, quando envolve temporais. AVC de circulação anterior, então, um AVC que dá mais hemiparesia com predomínio de membro inferior, mas dá muito sintoma frontal, abulia, mutismo acinético pode acontecer. Quando pega a artéria recorrente de Reubner, ele pode dar esse mutismo e dá alterações, como pode dar desinibição, incontinência urinária, mudança de comportamento e mudança de personalidade, tá? HINTS, qual a experiência de vocês com HINTS? Eu quero agora opinião. Quem é que usa o HINTS? E quem é que confia no HINTS? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Alguém da plateia confia no HINTS? Uma pergunta aqui, olha. É possível ocorrer AVC isquêmico hemorrágico em 2 territórios? Se sim, em que patologias? É possível ocorrer AVC isquêmico e hemorrágico, tá? Agudo, no caso. Eu acho que a sua pergunta é essa. Se pode acontecer AVC isquêmico e AVC hemorrágico, tá? Isso pode acontecer, tá? Mas normalmente ou é isquêmico ou hemorrágico. Quando existe hemorragia, o mais frequente é acontecer uma transformação hemorrágica em cima de um AVC isquêmico, tá? Mas a gente sabe que as duas coisas acontecem. No AVC isquêmico, você pode ter a hemorragia, que é a transformação hemorrágica, e no AVC hemorrágico, você pode ter na ressonância magnética pontos pequenos, geralmente quando tem isquemia, são pontos pequenos de isquemia na periferia do AVC hemorrágico ou longe do AVC hemorrágico. Isso pode acontecer. Vai ser um tópico que vai ser falado na aula de AVC hemorrágico, inclusive alguns colegas do nosso grupo aqui, a doutora Eva, estudou bastante essa questão das isquemias junto com o AVC hemorrágico, mas isso pode acontecer. Mas, em regra geral, você que perguntou sobre isso, ou é isquêmico ou é hemorrágico. E aí, os 2 subtipos, a gente sabe que o mais comum é o isquêmico, né, em torno de 70%, 80%, dependendo da região em que você está atendendo e praticando. Uma pergunta: casos de AVC de circulação posterior, como oclusão do basilar, que podem chegar com rebaixamento e exame neurológico limitado, como direcionar a avaliação
neurológica. Então, assim, boa pergunta, tá? Então, esse slide aqui, para a Clara que perguntou, eu acho que eu quero lançar aqui. Eu já vi colegas que chegam para a gente e falam, eu não confio no RINTS. Muito se fala sobre o RINTS. O que é o RINTS? O RINTS é um teste que você pode fazer à beira-leito, com o paciente na fase aguda ali, no pronto atendimento, no teu plantão de domingo, no teu plantão de final de semana. Quando você recebe um paciente com sintoma de tontura, que aí vem com aquele carimbo, síndrome vestibular, labirintopatia, isso é uma labirintite. E aí você quer diferenciar se é uma vertigem de causa central ou periférica. Isso é o RINTS. E nada mais é do que você testar o Head Impulse, que é esse teste aqui, que é o reflexo vestibulo-ocular. Você faz a movimentação do teste vestibulo-ocular e você vê se o paciente tem uma correção com a sacada, tá? Então, se ele tem essa correção com a sacada ou se ele não tem essa correção com a sacada. É muito mais fácil de você ensinar o RINTS mostrando em vídeo mesmo, fazendo como se fosse um workshop, tá? Você testa o nistagmo do paciente, então, se você manda ele seguir o seu dedo para um lado, lateral, e para o outro, e esse nistagmo muda de direção ou não, tá? E você testa se ele tem o desvio tipo skill, tá? Se ele tem um desalinhamento vertical do olhar. E aí, dependendo dessas características, você vai... Isso sugere mais periférico ou mais de origem central, tá? Então, para você aprender o RINTS, o ideal é você treinar. Então, você pede para os seus colegas, os seus R+, treinar com vocês na fase aguda, ali no pronto-socorro, como faz essa pesquisa do RINTS. Mas, na prática, gente, eu vou falar para vocês que eu não confio muito no RINTS. No final das contas, você fica meio vendido com o sintoma de vertigem. Eu acho que é um dos sintomas mais desafiadores dentro da neurologia de neurohospitalismo, de fase aguda. Porque é realmente, com a tomografia simples, é muito difícil você bater o martelo e 100% de certeza que aquilo é central ou periférico. É uma opinião pessoal. Eu não sei o que é que vocês acham sobre isso, tá? Olha. Doutora, eu tenho um comentário aqui para fazer. Sim. O RINTS, ele é para ser usado em casos de síndromes vestibulares agudas com nistagmo, né? Quando você tem um nistagmo associado. Porque, assim, as periféricas, todas elas têm um nistagmo, né, Carol? Todas elas têm. Né? A maioria tem, tá? Eu acho que é muito capcioso, sabe? Eu não consigo bater o martelo, entendeu? E eu não sei, aqui tem muitos neurologistas jovens que ainda dão plantão em pronto-socorro, que veem pacientes de fase aguda, mas alguns de vocês aqui na plateia fazem retaguarda de neurologia e muitas vezes é uma orientação que você faz por telefone, é uma orientação que você dá, por exemplo, numa telemedicina. É muito difícil você ensinar o cara que está lá na ponta como fazer isso direito, confiar nessa informação, né? E aí você tem que tomar a decisão, se você libera ou não aquela vertigem, tá? Então, eu vejo, a minha opinião é que o RINTS ajuda, quando ele vem assim, quando o exame está muito florido, tem muito nistagmo para você testar, e tem que haver o treinamento da pessoa que está lá na porta, para fazer aqueles testes com a mirada, com a sacada, olhando o skill, etc. Muitas vezes, eu não sei vocês aí, a experiência de vocês, às vezes a gente pede, por exemplo, na telemedicina, filma, porque eu quero ver, porque assim, a pessoa que está lá na porta não consegue cravar e dizer que é ou não é, que tem ou não tem, entendeu? É difícil, eu acho um sintoma, o sintoma vertigem, eu acho um dos mais desafiadores dentro da semiologia neurovascular, tá? Geraldo fala, utilizo em caso de síndrome vestibular, mas sempre com uma pulga atrás da orelha. Então, Geraldo, concordo com você, viu? Estou aí com você no RINTS. Eu não me sinto confortável, totalmente confortável com o RINTS. Então, depende da pessoa que está fazendo,
depende desse treinamento bonitinho, você tem que ensinar a pessoa, então vocês que estão ensinando seus residentes júniores, ensinem direitinho como fazer, como aplicar, como fazer o exame, tá? E na dúvida, se você está num local que você tem recurso, que dá para deixar o paciente internado ou em observação, sinceramente, eu prefiro deixar em observação, sabe? Eu prefiro, porque realmente eu penso que vertigem é um sintoma muito capcioso, tá? A Bruna fala, uso rintes, mas na ausência de alterações e mantida a suspeita, eu não confio. É isso aí, é isso aí. Eu acho que na dúvida, pro réu, deixa o paciente em observação, vê como é que ele vai evoluir nas próximas 12, 24 horas, porque isso pode ser um começo de uma trombose basilar, gente. Eu já peguei um caso de trombose basilar que veio com alteraçãozinha no olho, pessoal, tá? Então, assim, a Helena complementa aqui, ó, o rintes feito por neurologistas experientes pode ter a sensibilidade maior que a ressonância. Você está certa, Helena. Só que a gente não tem neurologista experiente na porta do pronto-socorro, tá? E, infelizmente, gente, a gente está numa era da medicina que a gente tem muito médico que não tem a formação e a capacitação adequada para estar no pronto-socorro, tá? Então, vocês que estão aqui, eu acho que a maioria aqui está fazendo neurologia, está fazendo residência em neurologia, nós somos privilegiados, tá? O que a gente tem visto aí é muita gente com pouca experiência e não sabe aplicar, tá? Sempre meio caótico o rintes para usar na emergência, mas é útil nos pacientes com nistagmo e vertigem aguda. Na menor dúvida, imagem. É isso aí. Leandro, tô com você, tá? Eu acho que se você tem dúvida da circulação posterior, não fique com dúvida. Deixe o paciente internado, tá? Nada melhor do que você esperar 12, 24 horas e ver como é que aquela pessoa vai evoluir. José Luiz Pedroso levantou a mão. Pode falar. Oi. Abre o áudio. Rob, concordo com a Clara, examinador dependente. É isso, gente. A recomendação do uso do post é o NIH de circulação posterior. Amanda pergunta, eu vou chegar lá, viu, Amanda, sobre o negócio do NIH. Irapuá, rintes só com neurologia experiente. Esse é o problema, Irapuá. Rintes, neurologista experiente, meu, é um bicho raro. Bicho raro, tá? E aí, às vezes tem otorrino no plantão, você chama o colega do otorrino, o otorrino vai fazer com você. Mesmo assim, eu acho que o recado é esse. Olha, Pedro Fraiman, olha, muito obrigada pela audiência, uma audiência seleta, viu? O pessoal aqui tá filmando com óculos de Frenzel, cenário completamente diferente, é isso aí. Eu acho que é isso, gente. O comentário meu da noite sobre o rintes. Esse é um diagrama mostrando a circulação posterior, então isso aqui é obrigatório todo neurologista saber, todas as artérias, quais são os seus ramos, vertebrais, basilar, os ramos que promovem a vascularização dos territórios. Então, não vou entrar em detalhes aqui com vocês, tá? Então, assim, várias diferentes síndromes relacionadas à sua localização, cada síndrome com seu epônimo correspondente, não vou entrar nesses detalhes, depois eu vou mostrar para você uma tabelinha com esses epônimos. Então, síndromes de artéria espinal anterior, levando aqueles infartos de bulbo medial, que agora tem um sinal, que é o sinal do EPOD, síndromes de ponte medial, síndromes de ponte medial e ventral. Então, cada uma dessas síndromes aqui tem seus epônimos, não vou entrar nesses detalhes, tá? Lembrar que sempre as síndromes de tronco costumam vir com hemiparesias e podem vir com hemiparesias alternas, mas são síndromes onde você não vai identificar sintomas corticais. Muitas vezes os pacientes podem evoluir com rebaixamento do sensório, então às vezes é difícil você caracterizar exatamente essas síndromes, tá? Deixa eu passar aqui. Esse é um slide que eu amo, e esse assunto é um assunto que eu amo.
e isso aqui a gente precisa saber. Tálamo, tá? Tálamo, ele tem várias denominações. Eu adoro esse artigo, é um artigo da Practical Neurology, onde o autor, eu esqueci de colocar aqui o autor, tá, gente? Mas ele coloca que o tálamo a câmara dos segredos, na verdade, assim, é uma das estruturas mais fascinantes dentro da neuroanatomia. O tálamo é uma massa de neurônios, né, que se localiza ali na região bem central do cérebro. Eu vou mostrar aqui para vocês uma imagem onde tem o tálamo, peraí. Então, o tálamo, ele se localiza nas regiões exatamente laterais ao terceiro ventrículo, dos dois lados. Então, nesse corte axial de tomografia, essas duas massas de substâncias cinzentas correspondem aos tálamos. Tá? E o tálamo, ele é essa câmara dos segredos. E por que é tão importante, por que é tão heterogêneo o sintoma do tálamo? Porque ele é uma circuitaria que vem trato córtico-espinhal, tratos de cerebelo para o córtex, todos os lugares do cérebro, os feixes e os axônios passam ali pelo tálamo e depois se distribuem para o tronco cerebral e para a medula. Tá? Então, essa imagem, esse diagrama é um diagrama bem interessante, mostrando que para a gente entender da semiologia neurovascular do tálamo, a gente precisa saber essa anatomia. A anatomia é essa. Aqui está o terceiro ventrículo, tem os núcleos mediais, de uma forma bem simplificada, né, gente? Os núcleos laterais, o núcleo anterior e o núcleo posterior. Cada um desses núcleos tem outras subdivisões. Então, se você for pegar mais detalhe, tem capítulos falando sobre os núcleos do tálamo e verdadeiras enciclopédias de neuroanatomia dessas subdivisões dos núcleos talâmicos. Então, esse é um diagrama bem fácil para a gente aprender que, basicamente, você pode cortar o tálamo e dividir ele nesses 4 grandes núcleos, que são medial, anterior, lateral e posterior. E cada um desses núcleos vai ter uma vascularização distinta. E é por isso que o tálamo é tão heterogêneo em relação ao sintoma. A vascularização não é de uma artéria só. Então, os núcleos mediais são vascularizados pelas artérias subtalâmicas, que são basicamente artérias perfurantes que saem do segmento P1. O núcleo anterior é vascularizado pela artéria polar, tá? E pela artéria coroideia posterior, ramos da coroideia posterior, mas basicamente o principal feixe é a artéria polar. Os núcleos laterais, pelas tálamos giniculadas laterais, tá? E o núcleo posterior pela cerebral, ramo da coroideia posterior, tá? Então, é por causa disso que os infartos no tálamo isquêmicos, então, AVC isquêmico-talâmicos, nunca eles pegam todo o tálamo. Sempre é alguma região pequenininha. Ou é o anterior, ou é a lateral, ou é a posterior, ou é a medial. E aí tem os padrões de regiões talâmicas acometidas. Então, cada região dessa, ela tem uma função diferente, porque os feixes que vêm, córtico espinhal, circuitaria de memória, e circuitaria visual, córtex occipital, e circuitaria de fascículo longitudinal anterior, e vigília, sono, vigília, eles se localizam exatamente nesses núcleos diferentes. Então, vejam aqui, se você fizer um diagrama, núcleo anterior, medial, lateral e posterior, tem as funções: linguagem, memória, vigilância, vigília, acordar e memória, sintomas visuais predominando na região posterior e os sintomas motores e sensitivos predominando nas regiões laterais. Então, é a partir daqui que você vai identificar a sintomatologia diferente do acometimento desses diferentes núcleos anterior, lateral, medial e posterior. Então, as funções principais e o sintoma que o paciente vai ter depende dessa localização e de qual artéria fechou. E a gente não pode pensar que por ser um infarto pequenininho no tálamo, isso é um infarto lacunar ou uma etiologia lacunar. Por exemplo, tá? Muitas doenças que
que tem etiologia embólica, por exemplo, embolia de toco de basilar, embolia e trombo que migra na região do P1, embolia que vai para a artéria polar, são AVCs por etiologia embólica, embora a artéria acometida é uma artéria pequena e leva a uma imagem pequena de infarto ao final da sintomatologia, tá? Então, é bem importante a gente gravar essa anatomia da vascularização e dos núcleos, dos 4 núcleos talâmicos e suas respectivas funções, tá bom? Então, aqui vocês conseguem ver, olha, geralmente infartos de tálamo são infartos pequenos, estratégicos, e geralmente são infartos de difícil caracterização. Então, é muito comum o paciente ficar horas e até dias com aquele sintoma. Muitas vezes, o sintoma inicial o paciente não acordou. Então, assim, infarto de Pécheron é rebaixamento de consciência / coma. Então, infarto de artéria polar pode acontecer do paciente aparecer com esse sintoma, a família vem e fala, ele está com muito sono, e não tem sintoma linguagem, não tem sintoma motor, não tem sintoma sensitivo, não tem nada, é só alteração de consciência. Então, aqui um exemplo, em rosa, infarto de núcleo anterior, infarto de núcleo posterior, dando sintoma visual. Esse aqui em verde é um exemplo típico de infarto, por exemplo, infarto de Pécheron, e aqui um exemplo de acometimento da tálamo geniculada, levando ao infarto dos núcleos laterais, que dá mais sintoma motor e sintoma sensitivo, tá? E vejam, gente, você vai ver um infarto, um AVC isquêmico com esse desenho? Isquemia? Não existe, tá? Se você tiver uma lesão assim no tálamo, não é AVC isquêmico. Pode pensar em outra etiologia, pode ser tumor inflamatório, desmelinizante, pode ser vascular, tipo infarto de trombose venosa profunda, de trombose de seio reto, mas infarto isquêmico não é, tá? Se for isquemia, tem que ser ou núcleo anterior, ou medial, ou lateral, ou posterior. E aqui, novamente, um outro diagrama mostrando esse desenho esquemático dessa vascularização do tálamo com seus diferentes núcleos. Então, a gente tem que saber, isso aqui é o básico que todo neurologista tem que saber, não precisa saber a subdivisão do núcleo anterior, lateral, medial e posterior, mas isso aqui a gente precisa saber. E lembrar que na etiologia, isso aqui, na maioria dos casos, não é doença lacunar. Geralmente é embolia. Você tem que pensar nessa etiologia embólica. Se tiver aí alguma pergunta da plateia, pessoal, pode falar aqui para mim, porque eu não estou olhando, né? Olha, tálamo é um camaleão de possibilidades. Exatamente. A gente vai ter uma aula de mimics e camaleons e tálamo é isso, tá? Sintomatologia de dor talâmica predomina em qual núcleo? Boa pergunta, tá? Geralmente, quando o paciente sente o sintoma da dor talâmica, normalmente o acometimento é mais de núcleo lateral, que tem os feixes sensitivos, tá? Mas pode ocorrer também em sintomas mediais. O infarto de artéria polar do núcleo anterior não costuma dar esse sintoma, é mais lateral e medial, tá? E o posterior é mais sintoma visual. E uma outra coisa que eu vou aproveitar o gancho e puxar aí na tua pergunta é que esse é um sintoma também que não aparece na fase aguda, né? Geralmente é um dos poucos sintomas em neurologia vascular onde você não tem o sintoma na fase aguda e esse sintoma depois aparece ao longo da história do paciente, né? Que é uma outra característica semiológica muito importante na doença cerebrovascular e no AVC, né, gente? Grande maioria dos sintomas em AVC, eles são mais intensos, mais importantes nas primeiras horas e dias do início dos sintomas, né? Da instalação do AVC. E depois, ao longo do tempo, dos dias e semanas, esses sintomas tendem a ter uma curva de melhora gradual e lenta, de acordo com reabilitação, prognóstico, localização, etc., envolvida. Mas, geralmente, é um sintoma muito forte no começo e depois vai melhorando. E isso tem algumas exceções, né? Então, o sintoma de memória é um sintoma que geralmente começa a aparecer depois que o paciente vai para casa, começa a reabilitação.
o sintoma cognitivo depois disso, sintomas de humor também, e o sintoma dor talâmica também é esse sintoma que não costuma aparecer no começo e vem depois. Tá? Tálamo é um minicérebro, isso mesmo, Carol. Aqui um exemplo, né, para mostrar para vocês uma síndrome rara, mas que pode acontecer, que é o infarto de artéria de Pécheron. A artéria de Pécheron é aquela variante onde você tem a vascularização dos dois tálamos por uma variante anatômica única, né? Então, as tálamos perfurantes, elas saem de uma única pessoa, tá? E elas irrigam os dois núcleos talâmicos mediais. E aí, por isso que esses infartos, eles costumam vir com muito sintomatologia de consciência, rebaixamento e até coma, porque esses núcleos mediais, eles são primariamente envolvidos com os relés relacionados ao ciclo sono-vigília. Tá? Então, geralmente, o paciente não tem sintoma motor sensitivo, fala, linguagem, nada disso. É alteração de consciência, sonolência até coma. E depois é que você vai ver os sintomas motores sensitivos, plegime, paresia, tetraparesia, etc., dependendo se acomete mesencéfalo ou não. Tá? Aqui um outro exemplo, muitas vezes, por esses sintomas de circulação posterior serem de características embólicas, o que acontece anatomicamente é que o trombo ele migra, ele vai passando pela artéria basilar, ele sobe, ou ele impacta no topo da artéria basilar, ou então ele continua migrando, e aí ele vai passando pela P1, P2, etc., e aí ele vai, e onde ele vai passando, ele pode ou não determinar regiões específicas de infarto. E aqui um exemplo, muitas vezes o AVC de circulação posterior, ele é de múltiplos territórios, de localizações não vizinhas, justamente porque esse trombo ele tem essa característica de ir migrando e ele passando, e aqui ele pegou o tálamo e depois ele impactou e ficou no segmento P2, P1, P2. Tá? Alguma outra pergunta, gente? Lembrar dos infartos de Bordesoni, esse é um tipo de padrão muito característico de doença aterosclerótica, de estenose proximal, estenose de cervical, estenose intracraniana, quando há. E a gente precisa saber que quando a gente identifica isso num exame de tomo, num exame de ressonância, então, padrões típicos de infarto de zona de fronteira, né? Então, aqui, uma zona de fronteira interna, pintado em vermelho, uma zona de fronteira externa, vizinhando cerebral anterior e média, uma zona de fronteira externa entre cerebral médio e posterior, tá? E lembrar dessas zonas internas, lembrar que isso é bastante associado à doença aterosclerótica, estenose e oclusão no hemisfério acometido. Tá? Isso tudo que a gente está falando, gente, assim, importância, né? Olha, classificação anatômica, então isso aqui é obrigatório a gente saber qual é a classificação de acordo com o território vascular acometido de um paciente com AVC. Então, isso a gente tira na história, não precisa da imagem, é na história. Então, tem as síndromes de circulação anterior total, síndrome de circulação anterior parcial, síndromes de circulação posterior e as síndromes lacunares, que são as clássicas síndromes, motora pura, sensitivo-motora, clumsy hand e a hemiparesia ataxia. Então, isso aqui é obrigatório, isso cai em prova de residência, prova de avaliação, isso cai em todo lugar, e é importante para a gente identificar onde foi o AVC e qual é o culpado, quem é o culpado pelo AVC, tá? Para a gente não ficar indicando tratamentos aí erráticos num paciente, por exemplo, que teve um AVC de circulação posterior e tem uma aterosclerose carotídea, tá? Ou a gente poder indicar. E terminando essa parte de síndromes vasculares, eu queria recomendar para vocês esse artigo, um artigo muito legal, que foi publicado há 5 anos na revista Cortex, tá? Que nada mais é do que um mapeamento com uma reclassificação anatômica das lesões vasculares do AVC, de AVC isquêmico, reclassificando com base em mapas de ressonância magnética. Então, nada mais é do que uma reclassificação na era da ressonância magnética, porque há síndromes clássicas que a gente tem descritos em livros
clássicos de textos, De Jong e livros, textos de neurologia, são todos da era onde o neurologista batia lá o martelinho e ficava fazendo a correlação anatomoclínica e topográfica etiológica. E essas síndromes foram classificadas com base em mapas de ressonância e na quantidade de padrões visualizados num banco de dados de ressonância muito grande do Mass General, tá? Na Universidade de Harvard. Então, assim, recomendo que vocês leiam. Eles classificam todas as lesões anatômicas baseadas em ressonância em mais de 15 tipos de AVC. Então, vejam. Então, tem os infartos de fronteira, infartos de território rolândico, pré-central, pré-frontal, e aí sucessivamente. A cerebral média anterior total, vejam só o padrão típico de cerebral média, que a gente vê naqueles infartos catastróficos, cerebral média, região anterior, divisão inferior, tá? E assim sucessivamente. Então, artéria angular, coroideia anterior, é um infarto bem estratégico, que dá muito sintoma de hemiparesia e hemiplegia, tá? E os infartos de território posterior, tálamo perfurantes, topo de basilar, cerebelar, calcaríneo e assim sucessivamente. Então, recomendo bastante que vocês vejam isso. E uma outra classificação em semiologia neurovascular que eu queria mostrar para vocês são as classificações de tipos de hemorragia. É uma classificação que pouca gente conhece, tá? Mas existe uma classificação que é descrita no livro do Kaplan, do Stroke Syndromes, em tipos de hemorragias de gânglios da base, tipo medial, posteromedial, posterolateral e lateral. Ah, Mara, para que eu quero saber disso? Prognóstico, é aquilo que a Clara comentou aí no chat. Prognóstico, gente. Não sei se vocês já pegaram um tipo de paciente como esse aqui, ó, na figura aqui inferior, no canto direito. É um infarto bem cápsula externa, que na fase aguda se apresenta assim, tá? O paciente geralmente tem dor de cabeça e pode ter algum grau de disfunção motora, de hemiparesia. Mas depois, esse paciente ele fica com ressonância com uma fenda. E esse tipo de infarto, de hemorragia, tem um prognóstico muito bom. Então, para que tudo isso que a gente está falando aqui? Porque hoje a gente tem que responder às famílias. Doutor, eu vou ficar com sequela? Meu parente vai ficar com sequela? Esse paciente raramente fica com sequela. Praticamente ele fica com ranking de 0. Então, isso tudo é o conhecimento neurológico que você tem para você dar a informação correta para o teu paciente, tá? Então, existem esses subtipos e existe um último tipo que é o massivo, que eu fiz até uma brincadeirinha aqui. Esse é o tipo de hemorragia de gânglio da base do tipo HSP, é o que a gente vê aqui no Hospital São Paulo, e eu tenho certeza em vários centros aqui dos colegas que estão aqui nessa aula hoje, que atendem pacientes do SUS, tem esses tipos de hemorragia massiva. Então, acho que é isso. As mensagens finais dessa parte de semiologia. Lembrar da característica básica neurovascular do sintoma do AVC. Sintomas de AVC súbitos, na grande maioria dos seus casos. Então, coletar uma história boa, quando foi que começou o início do sintoma, determinar o horário do início dos sintomas, a máxima intensidade desses sintomas, os sintomas tardios, como a gente deve reconhecer sintomas, tem que perguntar para o paciente o que é que ele está tendo, se ele está tendo, tá? Então, esses sintomas cognitivos, memória, localização topográfica, agnosia, praxia, personalidade, mudança de personalidade, a dor neuropática são sintomas que aparecem na história depois, no ambulatório, no consultório. E a importância dessa localização topográfica hoje, na era da ressonância, da inteligência artificial, é essa, gente. Localizar a artéria que causou o AVC, identificar os sintomas, saber o que perguntar para o paciente, buscar ativamente na neuroimagem, porque infelizmente hoje a gente está vendo muitos laudos errados. Isso é uma coisa triste de se falar, mas é uma realidade, tá? Então, não é infrequente você ter que pegar a imagem, saber que o paciente tem aquele sintoma e ir lá com seu olhinho lá e falar, olha, tem que ter uma coisa aqui e fazer essa prognosticação, porque hoje a gente está fazendo essa medicina com cuidado centrado no paciente. Ele pergunta o que é que tem, pergunta como vai ficar e ele quer saber as expectativas dele, tá? Não sei se vocês têm alguma perguntinha aí para fazer.
Doutor, um AVC de zona de fronteira pode ter uma etiologia embólica sem componente hemodinâmico? Não, Carol. Zona de fronteira é praticamente equivalente a um infarto com uma característica hemodinâmica, tá? Então, tem que ter o componente hemodinâmico na fisiopatologia e você tem que lembrar em pesquisar estenoses, que pode ser intracraniana, pode ser no sifão, pode ser na cerebral média, pode ser na carótida, tá? Então, você tem que lembrar dessa etiologia, tá? Posso pensar... A vasoconstrição reversível também pode dar um padrão de zona de fronteira, Que é né? também Mas aí não é hemodinâmico, né? Hemodinâmico, né? Isso. É isso. E posso pensar, então, que em pacientes com forame oval terem infarto talâmico? Pode. Os infartos talâmicos em pacientes com forame oval, se for jovem e não tiver o fator de risco, tem que lembrar dessa etiologia, tá? Tem que lembrar dessa etiologia. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Eu queria que vocês perguntassem mais, vocês perguntam pouco. Bem, eu vou passar para a próxima. Agora eu vou falar sobre reperfusão, tá? Deixa eu procurar aqui. Alguém quer comentar alguma coisa? Eva? Pedro, que está longe da gente, está aí. Pedro, eu nunca esqueço que você falava para mim, eu não confio no Rintz, eu não confio no Rintz. Ai, ai. E eu também compartilhava da sua ideia. Mara, Gente, agora eu vou boa falar... noite. Oi, pode Aqui é o falar. Raul. Oi, Raul. Eu tenho uma experiência um pouco diferente, que é interessante. Lá no Salvalos, nós recebíamos muito paciente que a própria otorrino encaminhava assim tardiamente, onde a suspeita era síndromes vestibulares um pouco atípicas, que não fechava, nem eles conseguiam fechar muito bem para periférico ou central, onde eles encaminhavam para nós investigarmos. Então, os pacientes se internavam, aí nós fazíamos ressonância, e aí nós acabávamos fechando que, bem, por exclusão devia ser periférico, por quê? Porque a ressonância era normal, né? Mas realmente, como é difícil para o otorrino também a definição, ou fechar o quadro não é apenas com o exame clínico, se é central e periférico, como muitas vezes não é possível sem o exame de imagem, porque os pacientes não melhoram, os pacientes são refratários a medicamentos, e não é possível definir isso muitas vezes com 24, 48 horas. Mesmo tem muito quadro periférico que demora para melhorar, e isso estressa todo mundo. O paciente se estressa o médico, e em muitos casos não tem jeito. Você vai definir isso com a ressonância. Imagem, Imagem. O que o colega aqui, o que o colega colocou aqui no chat, sabe, Raul? Sim. Na dúvida, imagem. Não tem como. Não tem como. E a ressonância normal é o que, na verdade, te define muita coisa, né? E te orienta a melhor conduta, na maioria dos casos. Porque muitas vezes o paciente, mesmo com uma tomografia, ele vai voltar. Se o paciente não melhorar com uma tomografia normal, o próprio otorrino vai encaminhar de volta para a neurologia para excluir um AVC de circulação posterior. Tá? É isso aí, pessoal. Queria agradecer, Raul, tua observação, agradecer a presença de todo mundo. Somos agora 137 pessoas numa terça à noite, tá?